o jogador que foi oferecido ao Inter. O lateral esquerdo que foi oferecido ao Inter. Ele tem nome composto, ele está no Vasco e ele se chama Vitor Luiz. Aos 32 anos, lembram do Vitor Luiz? Né? Jogou no Palmeiras durante muito tempo. O Vitor Luiz foi oferecido ao Inter. A informação é do Jason Lisboa, o grande Jason Lisboa de GZH, tá? Que deu essa notícia de que o Vitor Luiz está fora dos planos do Vasco e que, por conta disso, ele foi oferecido ao Inter, que, como a gente já falou aqui várias e várias vezes, procura lateral esquerdo. E aí o Inter olhou e disse, vou pensar. O Inter não descartou de cara o nome do Vitor Luiz. E tem uma pecinha nessa história que deixa aberta a possibilidade do Vitor Luiz jogar no Beira-Rio. Além dele ter sido oferecido, dele estar livre no mercado, do Inter ter dificuldade financeira para contratar e procurar uma oportunidade de contratação. O empresário do Vitor Luiz é o André Curi. E o André Curi tem uma boa relação com a diretoria do Inter. O que? Ele cobra uma dívida dos dirigentes do Inter hoje? Sim, mas ele já trouxe vários jogadores para o Beira-Rio. Então ele tem uma boa relação com o Inter. O André Curi, ele tem uma boa relação com o Fabinho Soldado, que é o executivo do Inter hoje. Né? O André Curi é o representante no Brasil do Ramon Dias, que foi contratado pelo Fabinho quando o Fabinho estava no Corinthians. O Fabinho já contratou vários jogadores do André Curi no Corinthians. Então eles possuem uma boa relação. Né? Tudo isso para dizer que o Vitor Luiz ainda é um nome analisado pelo Inter. Pode ser que venha a ser um reforço para a lateral esquerda. O Vitor Luiz, que aos 32 anos, tem contrato com o Vasco até dezembro de 2027. Então são 2 anos de contrato ainda pela frente, mas o que pesa nesse caso é justamente essa informação trazida pelo Jason de que o Vasco está dando sinais de que não vai utilizar o Vitor Luiz. Tanto é que, e eu fui conferir aqui, Jeremias, o Vitor Luiz ele tem poucos jogos nessa temporada de 2026. Para ser sincero, ele tem um jogo na temporada. Ele jogou uma partida entre Vasco e Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca, em que ele foi titular e jogou praticamente todo o jogo. Saiu ali nos acréscimos já da segunda etapa. Um 0-0. Só isso. Ele não tem mais jogos, ele não foi utilizado na Série A do Campeonato Brasileiro, não jogou o Brasileirão. Ele está apenas com um jogo na temporada. E aos 32 anos, entendendo que o jogador provavelmente não tem espaço, o André Curi ofereceu esse jogador ao Internacional. Eu não tenho a confirmação também de uma negociação, né? A informação do Jason é de que o nome está sendo avaliado, mas nós temos sim a informação de que o Inter está em busca de lateral esquerdo. Tanto é que o Inter recentemente, e a gente trouxe a informação aqui também, buscou o Rogério, ex-internacional, que foi vendido pelo Inter lá em 2016. Que hoje está na Alemanha. Hoje está no Wolfsburg da Alemanha. Também tem contrato até 2027, mas até metade de 27. E o Inter entrou em contato para saber se tinha possibilidade de tentar repatriar esse jogador. Não houve a possibilidade, pelo menos no primeiro momento. Ele não quer voltar agora. Ele está recuperado de uma lesão grave no joelho. Quer jogar pelo Wolfsburg mais um pouco, talvez no meio do ano. Então, por enquanto, o caso do Rogério não vai avançar. O do Vitor Luiz foi o oferecimento do nome. Vamos ver se a direção do Inter vai querer avançar por esse jogador de 32 anos de idade. Aí provavelmente, né, tentaria um empréstimo ou uma rescisão de contrato no Vasco. Aí teria que ser um modelo de negócio mais ou menos assim pela dificuldade financeira do Inter. Quem é o Lucas Fasson? Lucas Fasson é um zagueiro que o Internacional tem interesse. A gente tem, inclusive, um material do Lucas Fasson que está na tela aí. Zagueiro, 24 anos, canhoto, e isso é um detalhe importante, porque o Inter está buscando um zagueiro de pé esquerdo, 1,87 m. A carreira dele é a seguinte, ele surge no interior de São Paulo, joga ali no Diadema e aí vai para a base do São Paulo, especialmente em 2020 e vai para o futebol chileno. Sabe, conhece esse escudo aí, ô Jeremias? Tchê. Vamos lá. Não conheço. É o La Serena do Chile, onde jogou o Rômulo. Mas o La Serena é conhecido, eu só não liguei o nome à pessoa. Para o torcedor do Inter, é o clube onde jogou o Rômulo, o volante aquele, onde ele virou lateral direito. Só não liguei o nome à pessoa, eu vi... Foi importante essa história do La Serena
sobre a história de o Rômulo ser lateral direito, tá? Aham. Mas o Lucas Fasson, ele passa pelo São Paulo, vai para o La Serena, volta para o Brasil, para o Atlético Paranaense e sai para o Lokomotiv Moscou, que é o clube que ele defende atualmente, e ele tem contrato até a metade desse ano de 2026. E esse é um ponto super importante, porque como ele está prestes a ter o contrato encerrado lá, e há uma indefinição quanto ao futuro do jogador, o Inter voltou a conversar com pessoas próximas ao atleta para entender a situação. E digo voltou, Jeremias, porque esse é um nome que o Inter monitora há algum tempo. Pois é, tu sabe que eu vou ser bem sincero e honesto contigo. Eu me lembro muito pouco desse jogador, mas eu me lembro que não é a primeira vez que essa história aparece no noticiário do Inter. Exatamente, porque ele é um jogador que já passou por seleção de base. Ele jogou, por exemplo, com o Arthur Chaves. O outro zagueiro que o Inter tentou. Outro zagueiro que o Inter Tá na tentou, Alemanha, né? que trocou de clube na Alemanha, né? Saiu do Hoffenheim para o Augsburg. Mas era um jogador que o Inter estava de olho. Os dois Sim. jogaram juntos em seleção de base, Sim. formaram a dupla de seleção de base. E o Inter, ele já observou a situação, ele já monitorou, já fez sondagem em outros momentos sobre esse atleta. A questão aqui é que o Inter entende que ele é um zagueiro técnico, é um zagueiro que pode ser muito importante no esquema do técnico Paulo Pesolano, pode ser uma alternativa para o que o Inter quer em termos de montagem do elenco de zagueiros. Sim. Né? Da posição como um todo, de todas as opções que ficariam disponíveis para o técnico Paulo Pesolano. Mas assim, eu não tenho uma confirmação de uma negociação em andamento, eu não tenho confirmação de um negócio prestes a ser finalizado. Agora, o Inter confirma que sim, observa esse jogador, e não é de hoje, manifesta o interesse, já conversou com os empresários do atleta, já fez contato em outras vezes e voltou a fazer de novo. Agora eu acrescento aqui, Jeremias, uma informação Qual? que foi trazida na tarde de hoje pelo Leonardo Moll, da Rádio Bandeirantes, que é a seguinte: nos contatos que o Inter fez com o staff do Lucas Fasson, a informação do Leonardo Moll é que o Inter ouviu o seguinte: voltar para o Brasil agora talvez não seja uma prioridade. Porque como ele tem contrato até o meio do ano, ele pode dar uma esperada mais um pouco ainda para ver se daqui a pouco se alguém vai se alçar para um contrato de metade do ano em diante, alguma coisa assim. Ou ele pode querer ficar livre, o que seria a última das hipóteses, e esperar para ver. Mas aos 24 anos, tendo jogado no futebol russo, como ele está jogando, e ele é um titular do time do Lokomotiv Moscou, o Lucas Fasson, segundo essa informação do Leonardo Moll, ele não demonstrou um interesse assim de primeira de já voltar para o futebol brasileiro. E tem um último ponto que eu acrescento que tem uma observação do Inter, e ela é muito importante, ela casa com uma informação que a gente trouxe recentemente aqui. O Lucas Fasson, ele joga também de lateral esquerdo. Então, se o Inter conseguisse concretizar essa operação, o Inter teria um jogador para duas posições. Sim. E aí isso poderia, dependendo do rendimento do atleta, né, da análise que o Inter fizesse, quem sabe fazer o Inter economizar uma grana. Sim. E ao invés de o Inter contratar um zagueiro e um lateral, o Inter trazer um jogador que faça as duas funções. Ele, inclusive, jogou como lateral, estou conferindo aqui, no dia 7 de dezembro, o campeonato russo parou, né? Em virtude Por causa do frio. No jogo contra o Sochi, o Lokomotiv Moscou venceu por 4-2. Tá. E o Fasson jogou o jogo inteiro de lateral esquerdo, os 90 minutos. Uma boa. Vamos ficar de olho então nessa história aí com o Lucas Fasson.